Salve, salve, meus alunos da Mediação Tecnológica. Professor Silvio Santos com vocês. Continuando aqui nossa disciplina, o nosso conteúdo sobre biologia. No momento estamos falando sobre ecologia, Hoje vamos para a parte 2 da ecologia. A professora Tabita já deu início a essa primeira porção, digamos assim, do assunto. E o que acontece? Para que nós possamos nos dar bem, é preciso uma boa interação. Se nós tivermos raiva um do outro, é sinal que a nossa interação não está muito harmônica, ou positiva, entendeu? Então, essa primeira fala que eu tenho aqui com vocês, que a gente tem essa abordagem, geralmente você transferindo isso para outra situação da sua vida, você percebe que isso é muito importante. Esse primeiro contato, para quando você começa a escutar uma música, quando você começa a escutar alguém dando um discurso, quando você começa alguém falando numa palestra, quando você começa a ouvir alguém falando numa palestra, geralmente aqueles primeiros momentos você já consegue sentir se vai ser empolgante ou não, se vai ser legal ou não, se vai ser chato, se vai ser bom, se vai ser ruim. Não é verdade? Por quê? Isso vai depender muito da interação, sobretudo daquele primeiro contato ali, quando você não conhece a situação. Por que eu estou falando isso? Porque o que nós estamos fazendo aqui é uma forma de interação, e isso tem tudo a ver com a aula de hoje. Nós vamos falar, dentro do assunto de ecologia, joga na tela, vamos falar então sobre relações entre os seres vivos, as relações entre os seres vivos. Tá? Essas relações podem ser interespecíficas e tem também as intraespecíficas, tá? Porque não está aqui. Específicas. Bom, tá? Então essas relações são essenciais, você não consegue, enquanto ser vivo, você dificilmente consegue viver só. É impossível você viver só, porque você precisa dos outros animais, principalmente para a questão da alimentação. Dos outros animais não, Dos outros seres vivos, principalmente para a questão de alimentação. E a gente vai estar destrinchando a importância dessas relações durante a aula, tá bom? Então a primeira habilidade dessa aula é analisar e diferenciar os fatores ecológicos e identificar a sua importância para a manutenção da vida. Entender as relações ocorridas entre os seres vivos e o ambiente e se perceber como parte integrante do meio, tá bom? Relações entre os seres vivos. Quando eu, enquanto ser vivo, me dirijo a vocês de alguma forma, eu estou promovendo uma interação. Se vocês me entendem bem, se a gente se dá bem, é uma relação harmônica. Se a gente se dá mal, é uma relação desarmônica. E isso não é só com os seres vivos no sentido de ser humano, tá bom? Isso são em vários setores da natureza. Então a gente pode classificar as relações entre os seres vivos como intraespecífica, que ocorre quando... Como é que é a intraespecífica? É quando ocorre entre seres da mesma espécie. Intraespecíficas, seres da mesma espécie. Entendeu? Está dizendo, já é dentro daquela espécie. E as interespecíficas, que numa linguagem mais normal a gente fala interespecíficas, tá bom? Que são entre seres de espécies distintas, portanto, espécies diferentes. Tá? Na nossa vida, quando eu digo na nossa vida, eu estou falando do ser humano, mas eu estou me referindo também a qualquer tipo de ser vivo, a gente necessita de algumas interações. No caso do ser humano, por exemplo, a gente vai lidar ali com a nossa família, com os nossos amigos, que são animais, do ponto de vista biológico, são animais da nossa espécie. Então nós vamos entender essa linguagem, nós vamos conseguir estabelecer uma comunicação direta e bem inteligível, ou seja, um compreende o que o outro quer. Afinal de contas, nós somos da mesma espécie
e nós necessitamos basicamente das mesmas coisas. Isso quer dizer que nós podemos nos relacionar bem. Não quer dizer que nós não podemos ter conflitos uns com os outros. Pode sim. Essa relação, mesmo sendo da mesma espécie, pode ser desarmônica, tá bom? Mas, a priori, as relações intraespecíficas ocorrem em indivíduos da mesma espécie. Já as interespecíficas ocorrem entre os seres de espécies distintas, como, por exemplo, a nossa relação com o cachorro, né, com o cão doméstico, com o gato, a relação, sei lá, pode até uma relação entre o gato e o cachorro também. Enfim, vocês vão perceber que existem algumas relações na natureza, a gente vai estar estudando agora, que tanto um quanto o outro se beneficiam com essas interações, ou um se dá mal e o outro se dá bem, tá? Mas é importante isso. Intraespecíficas, mesma espécie. Interespecíficas, espécies distintas. Vamos lá para as relações interespecíficas, ou seja, aquelas que se tratam de espécies diferentes, tá bom? É comum diferenciar-se as relações interespecíficas em harmônicas ou positivas, né? E desarmônicas ou negativas, tá bom? Quando existe uma relação positiva, né? A gente está associando aqui a esse cãozinho, parece que ele está sorrindo, né? Ou seja, está tudo bem. Quando uma relação é desarmônica, né? Isso geralmente está baseado em algum tipo de conflito de interesse na natureza, né? A gente já percebe aqui um leão mais zangado aí com a situação. Independente de qual seja a situação, a gente consegue perceber que ele não está para muitos amigos aí, né? Então essas relações, embora elas sejam entre seres de espécies diferentes, ela pode ser boa, né? Positiva, que a gente chama de harmônica, ou pode ser negativa, né? Ou desarmônica, tá? Relações ecológicas interespecíficas. Harmônicas. Nas harmônicas, como o próprio nome já está dizendo, né, existe harmonia entre esses seres, por mais que eles sejam diferentes. Então não há prejuízo para nenhuma das partes associadas. Tá? E nas desarmônicas, há. Essa é a diferença, assim, uma diferença básica. Se a minha interação é harmônica com o fulano, né, com outra pessoa, nenhum dos dois está sofrendo ali na situação. É uma interação harmônica. Mas já nas interações desarmônicas, existe alguém que está saindo perdendo nessa situação. Tá? Existe aí, então, uma que a gente chama de protocooperação. Né? Já é um primeiro tipo de relação aí que a gente já está abordando. O que seria protocooperação? Também é conhecido como cooperação, você pode achar assim, mas no Enem geralmente você vai achar como proto, né, com esse prefixo aqui, protocooperação ou mutualismo facultativo. Eu não sei se vocês lembram da questão do mutualismo, mas o fato de ser mutualismo quer dizer, a gente vai estar vendo mais na frente, é um tipo de relação harmônica onde todos dois se dão bem. Eu faço bem para você e você faz bem para mim de alguma forma. Isso é o mutualismo. Porém, ele é chamado também mutualismo facultativo, quer dizer que não é obrigado. Nesse caso aqui, a protocooperação também é chamada de mutualismo facultativo, porque quer dizer o quê? Quer dizer que eu te ajudo e tu não me ajuda, mas não quer dizer que eu não vivo sem você. Ok? E que você vive sem mim. Não é algo obrigatório, não existe uma dependência um do outro. A gente pode se ajudar como se um estiver perto do outro se ajuda. Se não tiver, eu me viro de outro jeito. Então isso é o mutualismo facultativo ou protocooperação, que tem como conceito, né, dizer o seguinte, nessa relação as espécies associadas se beneficiam, né, mas conseguem viver isoladamente, não havendo o quê? Nenhum tipo de dependência. Tá bom? Então não confundam mutualismo com protocooperação. Eles são parecidos, tá? Mas não são iguais. Então tem
o mutualismo normal, digamos assim, eu vou usar essa palavra normal, e existe o mutualismo facultativo, que é o mesmo que protocooperação. No mutualismo normal, os dois se interagem ali, né? Um causa bem para o outro, um não faz mal para o outro, mas um não depende do outro. Já na protocooperação, aliás, na protocooperação, essa relação, ela é... Vamos do zero aqui de novo, pessoal. Eu fui explicar e enrolei aqui. Tá? Na protocooperação, eles se ajudam, mas não dependem um do outro. No mutualismo normal, eles se ajudam e geralmente a fase de que um precisa do outro está muito ligada à questão da sobrevivência, tá bom? Então, protocooperação. É importante ressaltar que tanto o jacaré quanto o pássaro palito, ó, nessa imagem, que é um tipo de exemplo, né, conseguem sobreviver sem essa interação. Isso é protocooperação. Por que é peixe palito? O peixe palito ele fica ali na boca do jacaré, se alimentando dos resquícios, né, da alimentação, da boca do jacaré, o que fica preso ali nos dentes, os até pequenos crustáceos mesmo, que às vezes está ali pela boca do jacaré, enfim. Eles têm essa relação em que um ajuda o outro. O jacaré abre ali a boca, ele vai dar o quê? Alimento para o peixe palito. O peixe palito vai fazer o quê? Vai limpar o trato bucal do jacaré. Mas o jacaré depende do peixe palito? Não. O peixe palito depende do jacaré? Ele só disso que ele se alimenta? Não. Então é isso. Você percebe que não tem uma dependência um do outro. Eles apenas se ajudam quando necessário, quando dá, né? Quando tem uma oportunidade, vão lá e se ajudam, mas eles não dependem um do outro. Tá bom? Então isso é um exemplo de protocooperação. Já o mutualismo normal, né? Ele é que a gente chama de mutualismo obrigatório. Normal, que eu digo assim, é como se ele fosse o mais comum da gente ver, tá bom? Mutualismo, ele também é chamado por alguns autores de mutualismo obrigatório, ou seja, se a protocooperação é um mutualismo facultativo, o mutualismo obrigatório é o contrário. Na protocooperação você percebeu que não precisava um do outro, eles se ajudavam quando dava, era facultativo. Se der, eu te ajudo, se não der, cada um para o seu lado e está tudo bem. A gente sobrevive de outro jeito. Já no mutualismo, não. Eles se ajudam? Se ajudam. Eles fazem mal um para o outro? Não, não fazem mal um para o outro. Mas, em compensação, eles só conseguem existir, digamos assim, se eles estiverem unidos um ao outro. Tá? Então, o mutualismo é um tipo de relação ecológica interespecífica, tá? Ou seja, entre uma espécie e outra, em que as duas espécies envolvidas são beneficiadas. Pô, legal. Eles são beneficiados, é uma relação harmônica positiva, sim. Porém, as duas espécies envolvidas, elas só conseguem viver uma ligada à outra, ou seja, existe uma dependência diferente da protocooperação, tá bom? Aqui nós temos exemplo de quê? De líquens. Agora nosso líquens, aqui tem uma, tá bom? Aqui nós temos exemplos de líquens, algas e fungos aí que estão na superfície das árvores. Isso é muito comum, tá bom? Essa interação em árvores do quintal da sua casa você vai achar esse tipo de interação, tá bom? São as manchas que tem geralmente nos troncos, nos galhos das árvores, tá? Então, ó, mas não podem confundir mutualismo com protocooperação, ok? Eu falei isso ainda há pouco, pois no mutualismo a dependência é tão grande que se torna impossível aos organismos viverem separados. Então vamos lá. Temos a protocooperação, se ajudam, mas não dependem um do outro. E temos o mutualismo, que eles se ajudam e necessitam um do outro, tá bom? Temos mais aqui exemplo de líquens aqui, ó.
Essa imagem aqui que você está vendo, elas são ali as algas e fungos interagindo, né? Isso aqui é uma imagem microscópica disso aqui, ó. Entendeu? É uma imagem microscópica disso aqui, tá? E outro, aqui nós temos aqui o pessoal chama de eremita isso aqui, né? O crustáceo que usa a concha, né? Usa algumas conchas aí de moluscos para sua uma morada, né? Digamos assim, tá? Então, ó, mutualismo e protocooperação são coisas diferentes, tá bom? Nós temos aqui o mutualismo aqui em cima, aqui são exemplos. Mutualismo, embaixo nós temos protocooperação, tá? Então aqui o crustáceo ele vai se abrigar da concha, vai, mas ele não existe só se a concha existir. Ele vai usar ela para alguma coisa. A mesma coisa aqui é as aves aqui, ó, né? Catando ali, digamos, comendo ali os carrapatos, os insetos que estão em cima do boi, né? Que estão pairando ali no boi. Ou seja, eles se ajudam, mas um não depende do outro. Já na parte do mutualismo, isso acontece, essa dependência, né? Então, ó, outro exemplo também muito utilizado é a associação de fungos e raízes de plantas, que a gente chama aí de micorrizas, né? Esses fungos, eles vão se unir, de alguma forma ali, às raízes das plantas, para a questão de alimentação, a sintetização ali de energia, né? E isso vai promover aí, por exemplo, a fixação do nitrogênio, né? Então, isso são relações que acabam permitindo em que um, de alguma forma, ajude o outro e que o outro, às vezes, ele ajuda tanto que ele não consegue viver sem aquela parceria, ok? Relações harmônicas ainda. Nós temos aqui outras relações harmônicas na qual o inquilinismo, né, na qual uma espécie chamada de inquilina fixa-se ou procura abrigo em outro organismo, né? Nesse caso aqui, ó, voltando aqui, nesse caso aqui, inquilinismo, né? Aqui está uma imagem aqui que eu falei, que eu englobei como protocooperação, mas ela entra lá em inquilinismo. Isso aqui, na verdade, é do boi aqui, ó, desses pássaros, tá? Mas, enfim, inquilinismo é na qual uma espécie chamada de inquilina fixa-se ou procura abrigo em outro organismo, que chamamos de hospedeiro, tá? Temos ali o peixe palhaço, né? Que mora ali na anêmona. Lembra lá do Procurando Nemo? É que ele fala Nemo, 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 que ele fica tentando falar e não acerta, né? Temos aqui as orquídeas, né? Que são flores aí que se valem de substratos para conseguir um lugar ao sol, né? Melhor posição para receptação de luz, né? Enfim. Então, isso chama-se inquilinismo. É quando um ser ele vai se fixar ou procurar abrigo em outro tipo de ser, tá bom? Que esse ser é o chamado hospedeiro. E geralmente esse inquilinismo ele não gera mal para nenhuma das duas partes, tá? É como se eu pegasse e me escorasse em algum lugar, ali numa árvore, eu estou me escorando nela, escorado no sentido real da palavra, tá, pessoal? Se eu estou ali encostado na árvore, ela está me dando sombra, né? E eu não estou causando nenhum mal para ela, nem ela para mim, eu só estou usando aquele espaço que ela tem para eu me proteger do sol. Então, no inquilinismo, ó, não causa nenhum tipo de prejuízo a nenhuma das espécies envolvidas, tá bom? Até porque nós estamos falando de relações harmônicas, tá bom? Então, falamos aí da protocooperação, falamos do mutualismo e agora a gente está no inquilinismo. Como o próprio nome já diz, o inquilino busca apenas o quê? Proteção e moradia, tá? Um exemplo amplamente empregado por diversos autores é a associação entre as plantas.
Essas plantas que a gente vê uma sobre a outra, pessoal, a gente chama de epífitas. São plantas que a gente chama de que praticam epifitismo. Tá? Ou seja, são plantas epífitas. Plantas que praticam epifitismo, é a mesma coisa. Tá? Esse exemplo é muito, muito corriqueiro. A gente usar justamente as bromélias e orquídeas, né, que vão se fixar onde? Em outras árvores, em galhos de outras árvores. Em busca, ela procura um lugar um pouco mais alto, em busca justamente, que eu falei ainda há pouco, em busca de luz. Para quê? O que a planta quer? A luz do sol? Para a realização da fotossíntese, tá bom? Comensalismo, outra relação interespecífica entre duas espécies diferentes, ou mais de uma espécie, tá bom? O comensalismo, ele tem uma associação entre dois indivíduos em que um se beneficia dos restos alimentares do outro, e esse outro não é prejudicado, tá bom? Relações harmônicas, ninguém se prejudica. Pode no máximo, olha aqui para mim, pode no máximo só um se beneficiar, mas nunca o outro vai sair perdendo, tá bom? Quando nós estamos falando de relações harmônicas, ou os dois ganham, tá? Ou pelo menos um ganha, mas nunca o outro se dá mal, porque são relações harmônicas, são relações em que todos os indivíduos, olha, todos que eu digo, no caso aqui a gente usa sempre dois, né? No caso em que os dois não se dão mal, mas pode acontecer de só um se dar bem, como é o caso do comensalismo, tá? O que é que ele vai fazer no comensalismo? Ele vai se aproveitar de restos que o outro não consumiu. Ou seja, ele está se aproveitando, mas não causando mal nenhum. Ele espera, né? Acontece muito algumas hienas com relação aos leões, acontece ali com peixe, o peixe-piloto, que é o que fica embaixo do tubarão, quando ele está nadando, ele vai ali seguindo o tubarão para onde que ele vai. Para quê? Quando o tubarão morde a presa, geralmente ele dilacera, né, aquele tecido, dependendo do que ele for comer. E esses fragmentos acabam boiando, né, para baixo ali do tubarão. E ali o peixe-piloto vai só, né, vai comendo aqueles restos. Enfim, ele se aproveita do tubarão, o tubarão não se beneficia em nada com a presença dele, mas também não se prejudica. Então, é o que a gente chama de comensalismo, tá? Então, vamos lá. Protocooperação, né? Não, pode olhar aqui para mim. Então, vamos lá. Protocooperação, os dois se ajudam, mas não dependem um do outro. Relação harmônica, ninguém se dá mal, tá? Mutualismo, os dois se ajudam e dependem um do outro. Lembrando que isso a gente também chama de mutualismo obrigatório, e lá na protocooperação também você pode achar ela com o nome de mutualismo facultativo, ou protocooperação, também vai dar a mesma coisa. Nós temos aí, qual foi o outro? Falamos sobre o inquilinismo, é aquele que o indivíduo ele não causa mal nenhum para o outro, mas ele se aproveita, né, de algum substrato desse ser vivo para poder se estabelecer, para poder se desenvolver, tá bom? É o inquilinismo. E temos aí o que a gente está falando, o comensalismo. É aquele em que o indivíduo se beneficia do outro, ele se vale, ele procura se alimentar do resto do outro, mas não causa dano nenhum para a alimentação desse outro, tá bom? Ele se alimenta do resto, tá? Mas não interfere na alimentação do maior, digamos assim, tá bom? Volta para a tela agora. Então, esse é o comensalismo, tá? Não é prejudicado. Um se beneficia dos restos alimentares do outro e esse outro não é prejudicado. O exemplo, a rêmora aí, né? Embaixo do tubarão, que a gente chama também de peixe-piloto, leões e hienas, tá? Agora, a hiena aqui, ela vai se dar mal, né? Como diz o nortista, ela vai se lascar se ela for ali querer competir com o leão,
Então aí sim, mas naturalmente ela espera, né? Ela vai ali de mansinho, pega o dela e vai embora. Aí vem as relações desarmônicas, né? Que são aquelas relações em que existe negatividade, digamos assim, né? E isso não pode acontecer, isso não acontece só nas interespecíficas, ou seja, de espécies diferentes. Isso acontece também, pode acontecer quando é da mesma espécie também, tá? Então fique esperto que desarmônicas tem tanto em interespecíficas quanto intraespecíficas, tá bom? Então na desarmônica a gente tem uma relação muito característica que é a competição, tá bom? Ela ocorre quando duas espécies diferentes que vivem em uma mesma comunidade disputam o mesmo recurso do ambiente, tá? Então, isso é competição. Você vê aqui, né, um falcão, uma águia, uma ave de rapina, ela ali brigando, vamos dizer assim, uma raposa, né, que ela parece ali que ela está tipo, com algum tipo de réptil ali na boca, né? Enfim, se fosse uma cobra, um lagarto, sei lá. E a outra vem em cima e tenta, tipo, afugentar a raposa, né, para ela ir embora, porque eles estão brigando por comida, eles vivem na mesma região, os dois precisam se alimentar, e muitas vezes acontece do alimento que serve para um, serve para outro também, tá bom? Afinal de contas, na natureza tem muitos animais, seres vivos aí, principalmente animais onívoros, né, que são aqueles que se alimentam tanto a base vegetal quanto a base animal. Então, isso aumenta aí a competição. E no mundo animal, sobretudo, isso é muito evidente, né? Então, exemplo, indivíduos que comem capim, como gafanhotos, e o gado que competem pelo mesmo alimento. São relações de competição. Tá? Ó, gafanhoto, né? Ele vai servir ali de alimento, né, na cobra, como o próprio preá, para o calango, né? A ave, aqui no caso aqui é uma siriema, mas é a ave, enfim. Essa cobra também pode se alimentar dos ovos, né, dessa ave, ou da própria ave, entendeu? Então você percebe aí que existe uma competição, uma rede de competição por comidas, né, por alimentos. Outra relação, olha, continuando aqui, relações desarmônicas, né? Corujas, cobras e gaviões que se alimentam de pequenos roedores, né? Então sempre você vai perceber na competição, na relação competitiva, alimentos comuns para indivíduos diferentes, de diferentes espécies. E quando a gente fala também competição, nem sempre é só competição, pessoal, de comida, tá? Às vezes é competição por território, né? Às vezes é uma competição ali na questão da reprodução, né? Que os machos têm que fazer ali algum tipo de dança, de acasalamento, para ele ser escolhido ou não, né? Porque tem um concorrente. Vocês sabem que isso existe na natureza. A gente chama de dança do acasalamento. Dança do acasalamento é quando tem que ser feito um ritual ali para que a fêmea escolha, né, qual é a ave, qual é o parceiro, por exemplo, que ela vai aceitar, né, que vai aceitar os cortejos dele para ela poder reproduzir com ele, tá bom? Então aqui mesmo você percebe aqui um produtor, né, um fotossintetizante que vai servir de alimento para o caracol, no caso aqui um molusco. Esse vai também servir de alimento para o peixe. Esse vai servir de alimento para a ave. Mas não é só o peixe que se alimenta desses caracóis, por exemplo. Não é só a ave que se alimenta do peixe, né? Existem outros animais, urso, na própria água, né? Tem, dependendo se for um ambiente marinho, próprio tubarão, enfim, né? Você percebe aí que existe uma competição.
temos o parasitismo, tá? No caso de nós, especificamente, seres humanos, nós animais, isso pode acontecer com muita frequência na gente. Inclusive, é até comum a gente ser parasitado por um outro tipo de ser. É uma relação negativa? É. Porque, assim como na competição, um sai perdendo, tá bom? No caso aqui, eu vou voltar aqui na competição, que eu esqueci de falar uma coisa. No caso da competição, né? Cadê? Tá bem aqui, ó. No caso da competição, a gente costuma falar que um sai ganhando e outro perdendo. Na verdade, tá? Se você for pensar em gasto de energia, os dois saem perdendo, tá bom? Porque os dois, eles precisam brigar por aquele alimento. E no momento que eles estão brigando, os dois estão perdendo energia. Porém, com relação ao alimento, um vai sair ganhando, né? Ou o alimento, a reprodução, a moradia, um vai ganhar do outro, nesse sentido. Beleza, no sentido físico. Mas no sentido energético, os dois perdem, tá bom? Já aqui no parasitismo, que é das relações desarmônicas mais, digamos assim, perversa, né? É o quê? É quando duas espécies interagem negativamente, em que uma sai ganhando e a outra sai prejudicada, né? Olha aí, diferente lá do comensalismo. Lembra do comensalismo? Uma se alimenta, né, de alguma forma da outra e o outro não é influenciado. No parasitismo, não, é o contrário. Por ser uma relação desarmônica, significa que alguém sai perdendo. No caso do parasitismo, sempre um sai ganhando e o outro sai perdendo. Então, essa é a associação onde uma espécie parasita associa-se a outra, que é a hospedeira, pois se alimenta à custa dessa hospedeira e causa prejuízo para essa espécie hospedeira. Tá? Tá entendendo? O parasita, por isso que diz, pô, esse cara é um parasita, né? Olha aqui para mim. Poxa, esse cara é um parasita. Por que ele é um parasita? Porque ele não faz nada, ele só fica sugando do outro, né? Aquela situação em que você já fez seu trabalho, o cara quer pegar o trabalho pronto, você fez seu exercício, o cara quer pegar só o exercício pronto, né? Isso é um exemplo de relação em que só um trabalha e o outro, né, se dá bem, tá bom? Então, por isso que a gente diz isso, né? A gente usa o termo parasita. O fulano é um parasita, né? Ele só quer saber de esperar e não quer trabalhar, mas ele quer ter lá o seu benefício, tá bom? Então, na natureza, joga na tela, temos o parasitismo aí, por exemplo, né, no carrapato, por exemplo, né? O carrapato e o cachorro. O carrapato, ele suga ali o alimento para ele, beleza, ele se dá bem. Mas ele causa ali, pode causar no cachorro uma anemia, ele pode causar uma doença, a erliquiose, por exemplo, é uma doença do carrapato, uma doença séria que pode matar o cachorro, né? Ela é uma doença vinda pelo carrapato. Os vermes e o ser humano, né? Lembra lá, nematoda, cestoda, trematoda, plateumintos ali em geral, erva de passarinho e árvores, né? E etc. Então, o parasitismo, ele é uma relação muito ruim para uma das partes, tá? E a outra se dá bem. Aqui nós temos um verme dentro do intestino, você vê aqui, deixa eu mudar aqui a cor, você percebe, vou mudar para o azul, você percebe aqui, ó, que ele está fixado no intestino. Para quem não sabe, isso aqui é um intestino animal, né? E isso nada mais é, essa linhazinha aqui, ó, nada mais é do que um verme parasitando o interior do organismo de alguém. Tá no intestino aí. Então é assim. Ah, professor, então o verme ele fica ali com a boca aberta, esperando o alimento vir. Quando vir, ele rouba para ele? Não, não é bem assim, pessoal. Ele vai estar fixado no tecido, né, do indivíduo, do hospedeiro, que a gente chama de hospedeiro, é onde ele está hospedado, tá bom? O que ele vai fazer? Esse parasita, através ali do sangue
do que ele está sugando ali desse hospedeiro, ele vai sugando os nutrientes que aquele corpo vai processando. E assim ele vai crescendo e de alguma forma ele rouba essa energia para ele. E a pessoa, né, vai ter alguns efeitos colaterais, aí, no caso de vermes, aí, quando esses vermes são negativos. Nós temos ali, inclusive, nós temos no nosso organismo bactérias e alguns protozoários no nosso intestino que agem para o nosso bem. Então, ali é um mutualismo, né? Os dois, nós precisamos das bactérias que estão no nosso intestino e eles precisam da gente, é uma relação harmônica. No caso do parasitismo, se nós nos dessemos mal com a presença dessa flora intestinal, então seria parasitismo, né? Seria uma relação em que nós nos daríamos mal e eles se dariam bem. Mas não, nesse caso a gente precisa um do outro, tá? Então aqui nessa imagem temos o parasitismo. Ó, o carrapatinho, temos alguns fungos aí, né? O pulgão de planta, enfim, em cima de uma lagarta, né? Temos aqui tipos de árvores que se aproveitam, né? Elas estrangulam outras árvores, elas crescem em cima de outras árvores ou no substrato de outras árvores e roubam energia para ela. É como se fosse uma epífita, mas aí, nesse caso, ela está promovendo o parasitismo. Por quê? Porque ela não está só em cima, ela não está só... Não é um inquilinismo isso. Isso é um parasitismo. Por quê? Porque essa planta está causando mal, ela está sugando a seiva, né, de alguma forma para ela e roubando a energia desse ser que ela está. Herbivoria, nesse caso aqui tem a ver com os vegetais, semelhante ao predatismo, tá? Com a diferença é que essa relação ocorre entre um animal herbívoro e as partes vivas de uma planta, tá bom? Então, esses animais, esses seres vivos, eles vão se alimentar ali de partes vivas de planta, no caso aqui alguns insetos, tá bom? E vão funcionar como uma praga, como são predadores, eles não estão... É uma relação tipo descompensada essa. Eles vão ali e acabam com a planta, eles se alimentam totalmente dela, fazendo com que ela morra. Se considerarmos o indivíduo em si, veremos que há prejuízo para as plantas e benefício para os animais que delas se alimentam, né? Que é isso que a gente acabou de falar, da herbivoria. Tá? E temos aí o amensalismo, pessoal. Isso aqui é uma maré vermelha, né? Algumas espécies aí de protozoários que se reproduzem dentro de umas algas protistas que se reproduzem demasiadamente em uma determinada região e isso libera ali como essa reprodução de algumas espécies libera uma substância vermelha, uma toxina vermelha, quando elas estão num período de reprodução muito alto, né, em que todas elas estão fazendo aquilo ao mesmo tempo, essa mancha vermelha vai ficar na água, né? E essa relação causando o que a gente chama de amensalismo. É uma relação em que uma das espécies inibe o crescimento ou a reprodução de outra, né? Por exemplo, a maré vermelha, fungos que liberam antibióticos no meio que inibem o crescimento de bactérias, ou seja, maré vermelha é um exemplo desse que eu falei, os fungos que liberam, né, alguns efeitos antibióticos em algum meio que ele está impedindo o crescimento das bactérias. Nesse caso da maré vermelha, essas toxinas vão impedir o crescimento e o desenvolvimento aí de outras espécies de animais que estão na água. Entendeu? Então, o amensalismo é isso. É quando um indivíduo, né, a ação de um indivíduo, a presença dele inibe a reprodução ou desenvolvimento de outro. Tá bom, pessoal? Então, entendam aí, né? Espero que vocês tenham entendido as relações intra e interespecíficas. Interespecíficas, espécies diferentes. Intraespecíficas, mesma espécie. Tá bom? E falamos aí sobre relações harmônicas e desarmônicas. Tá bom? Vamos lá para a nossa revisão.